Olá, pessoal, aqui quem fala é o professor Roberto. Estamos novamente juntos para darmos continuidade à nossa matéria de português. Hoje falaremos sobre literatura e vamos também ressaltar o que já falamos antes sobre a literatura quinhentista. Nós sabemos que no período de 1500 houve como fato histórico o descobrimento do Brasil. Sabemos que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e quem relatou esse descobrimento do Brasil foi Pero Vaz de Caminha, escrevendo a sua carta ao rei, expondo tudo aquilo que ele via aqui. Foi uma carta de caráter descritivo. O que vem a ser uma descrição? É uma carta em que pessoas e objetos são utilizados o tempo inteiro, né, com verbos que indicam estado, para que possamos ter com mais clareza, possamos entender com mais clareza tudo aquilo que fora passado. Tá? Então, o texto da carta de Pero Vaz de Caminho, ele tem um caráter descritivo. Vamos lembrar que em tipologia textual nós trabalhamos com 3 modalidades textuais: um texto dissertativo, um texto narrativo e um texto descritivo. Aqui nós encontramos a descrição por ele ter o intuito, né, principal de relatar tudo aquilo que vira nesta terra conhecida como Brasil. Muito bem. Vamos ver, então, o que a nossa autorregulada de hoje pede? Vamos lá, vou compartilhar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Bom. Observem que aqui novamente tem, né, tem a carta do achamento do Brasil. Vocês irão ler esse texto, né? Nesta atividade conheceremos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para Dom Manuel, rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil. Esse texto representa o primeiro registro da existência das terras que iriam ser o nosso país. Pelo relato, podemos perceber o fascínio e o estranhamento dos navegantes, e principalmente quais eram as suas perspectivas e intenções ao aportarem aqui. A grande importância desse texto também se deve à descrição da paisagem exuberante e dos grupos sociais que nela habitavam. A partir dele, portanto, é possível discutir em que medida os encantos da terra e de seu povo ainda fundamentam a imagem difundida de nosso país. Considerando essas informações, vamos ler a passagem a seguir. Então, observem que aqui vocês têm a carta de achamento do Brasil, né? São fragmentos, vocês já leram esta carta antes, porque, se eu não me engano, eu já pus a vocês esse material. Mas vamos ler novamente, porque as questões são diferentes. Vamos lembrar que isso é de extrema importância para questões futuras de provas de vestibulares. Por isso, é importante nós lermos realmente e entendermos, ok? Aqui nós temos a carta, ele falando com o rei, né? Nome do rei, né? Nós sabemos aqui que está o rei Dom Manuel, né? Ele se refere ao rei Dom Manuel, ok? Muito bem, expondo as terras, o que ele vira aqui nas terras brasileiras. Bom, aí nós temos aqui o seguinte: nesse trecho, Caminha destaca e interpreta os acenos feitos pelos índios, relacionando-os à possível existência de metais, ouro ou pedras preciosas. O que esse destaque revela sobre as intenções do homem europeu com a descoberta de novas terras? Então, aqui está pedindo o seguinte: qual era a intenção do homem europeu com a descoberta dessas novas terras? Qual era a maior intenção deles? Era de fazer amizade com os índios, de fazer uma amizade com os colonizados, ou seja, amizade do colonizador ao colonizado? Seria isso? Ou apenas chegar aqui e conquistar todas as riquezas possíveis encontradas? Qual era, então, o principal pensamento do homem europeu neste momento, em relação às novas terras?
Então, esta é a pergunta, né? Lembre-se de que vocês têm que focar o texto. O que o texto está pedindo. Ok? Muito bem. Eu pulei, acho que eu fui para a questão 4. Vamos à questão 1. Depois é bom que já está ali adiantada, né? Vamos à questão 1. Então, a gente já conhece a carta de Pero Vaz de Caminha. Olha só, aí a questão 1 diz o seguinte: descrever é expor detalhadamente as características de um lugar. Ou seja, uma descrição é quando nós vemos algo e relatamos aquilo que vemos. Por exemplo, eu estou na varanda de minha casa, eu vejo pessoas passarem pelas ruas sem máscaras, eu vejo pessoas coçando o rosto, então eu sei que estamos passando por uma época de pandemia, que não é nada feliz a pessoa andar desse jeito. Mas eu não posso expor o meu ponto de vista criticando o que essas pessoas fazem. Se é um texto descritivo, eu apenas observo e relato aquilo que eu vejo. Então, eu coloco: o tempo está nublado, há pessoas pela rua que andam sem máscaras, para cima e para baixo. Posso também relatar como elas estão vestidas, relato também tudo o que está ao meu redor. As pessoas, o modo de elas se vestirem, o jeito de elas falarem. Então, são relatos que eu aqui exponho sobre o que vejo. Ok? Então, isto é uma descrição. Então, observem que descrever é expor detalhadamente as características de um lugar, de um ser ou de um objeto. Sabendo disto, retira do texto passagens nas quais o escrivão do rei descreve os habitantes do Novo Mundo. Gente, quem são os habitantes do Novo Mundo? Então, vamos ficar aí atentos. Sabemos que são os índios. Então, quais são os fragmentos do texto que podemos destacar em relação a isso? Vocês irão retirar esses fragmentos e irão escrever aqui nestas linhas, ok? Muito bem. Número 2, pela descrição feita por Caminha, qual seria a visão do colonizador em relação aos povos indígenas? Então, segundo a descrição de Caminha, qual seria a descrição? Muito bem. Vejamos aqui que, deixa eu rapidinho, só um momentinho. Só um momentinho, por favor. Deixa eu fazer uma breve pausa. Muito bem, pessoal, ocorreu aqui um imprevisto, mas já estamos de volta. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela onde estávamos. Tá? Muito bem, estávamos aqui. Bom, continuando. Pela descrição feita por Caminha, qual seria, Pero Vaz de Caminha, né? Qual seria a visão do colonizador em relação aos povos indígenas? Não escrevam o que vocês pensam. Olha o que está pedindo a questão, gente. Pela descrição feita por Caminha. Então, a gente vai ter que retirar do texto um fragmento que expõe esta descrição a respeito dos colonizadores, ou seja, de quem entrou ali naquela terra, de quem chegou lá para poder, em relação aos povos indígenas, ok? Então, fiquem atentos aí, não exponham o seu ponto de vista, não. Número 3. Observe a seguinte passagem da carta. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com as mãos em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Olha que coisa, hein? Deram a terra de bandeja para os portugueses, né? Que coisa. Aí a questão é a seguinte: nesse trecho, Caminha destaca e interpreta os acenos feitos pelos índios, relacionando-os à possível existência de metais, ouro ou pedras preciosas. O que esse destaque revela sobre a intenção do homem europeu com a descoberta das novas terras? Quando os índios fazem esse aceno para eles, pessoal, o que os portugueses pensaram, né?
Qual foi o pensamento do homem português em relação a isso? Relacionando a existência de metais como ouro, ouro e pedras preciosas. Muito bem. Então, façam aí nesse texto, vamos ver aqui o que esse destaque revela. Aí vocês podem colocar o que vocês acham, entendeu? Entenderam? Muito bem. Muito bem. Só um momentinho, né? Após que o filho está aqui, daqui a pouco começa a chorar. Só um momentinho. Não é mole não. Muito bem, pessoal, desculpem aí, mais uma pausa, infelizmente, meu filho está chorando, mas é criança, né? Já viram, né? O tempo inteiro em casa, não é fácil não, tá? Peço vocês desculpas e vamos aqui dar continuidade. Bom, aí eu vou compartilhar novamente, é aqui onde estávamos. Muito bem. Então, nesse trecho, Caninha destaca e interpreta os acenos feitos pelos índios, relacionando-os à possível existência de metais, ouro ou pedras preciosas. O que esse destaque revela sobre as intenções do homem europeu com a descoberta interdante? Ele está... Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta. Novamente, houve uma interrupção. Opa, peraí. Novamente, houve uma interrupção, né? Mas vamos aqui de novo. Deixa eu ver onde estávamos, né? Então, peço desculpas novamente. Aqui. Então, estávamos aqui na questão número 3, falando sobre quais eram as intenções do homem europeu em relação a esses acenos feitos pelos índios. Aí vocês podem colocar aí, na questão 3, o que vocês acharam, claro, embasados em argumentos. Não esqueçam, vocês têm que ter argumentos. E como é que vocês adquirem os argumentos? Palavras que estão no texto, né? Frases curtas, que estão no texto para que vão dar credibilidade ao que vocês realmente estão aqui expondo, ok? Questão número 4. Leia a seguinte passagem. Para os portugueses, o ouro é que tinha valor, enquanto para os indígenas, uma conta de colar ou um guiso eram mais importantes. O guiso é um prato de comida, tá, gente? Para os portugueses, os índios eram vistos como mão de obra a ser explorada ou almas a serem cristianizadas, ou seja, vamos lembrar que no século XV, além dos viajantes, que eram esses da literatura informativa, que estavam ali para tomar controle daquela terra, houve também a chegada dos padres jesuítas, que eram responsáveis pela catequização dos índios, né? Muito bem, então voltando à questão. Já para os indígenas, os lusitanos são os portugueses, tá? Os lusitanos eram homens diferentes com quem queriam trocar objetos. Olha só, coitadinhos, né? Tão ingênuos que eles acharam que os portugueses foram para lá só para trocar objetos. Olha que coisa, gente. Claro que não, né? A gente sabe que, poxa, eles foram para lá para se apropriar daquelas terras. Bom, nós vejamos aqui. O que o texto pede? Considerando a leitura da Carta do Achamento do Brasil, e a passagem do texto do pesquisador Luiz Rucari, responde. Em sua opinião, olha aí, gente, sua opinião, o que provavelmente o índio estava tentando dizer aos viajantes? Acho que nessa breve fala aqui que eu expus, vocês já podem retirar alguma coisa para colocarem aí, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem outra questão. Não tem. Essa lição 2 é justamente apenas sobre isso. Espero que vocês façam com atenção. Tentem não colocar palavras de sentido figurado para que suas ideias estejam claras nas respostas. Ok, pessoal? Tenham uma boa aula, façam com atenção, leiam também o texto e assistam a esse vídeo, tá bom? Que eu estou fazendo especialmente para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau, pessoal. Bom, agora sim que eu vou fechar. Tchau, tchau, pessoal.